E aí, pessoal, belezinha? Então hoje a gente vai gravar uma videoaula, né, sobre direção. Eu já queria de antemão pedir desculpas caso ocorra algum tipo de barulho, por exemplo, batendo, porque tem uma obra do lado da minha casa, não tem como eu pedir pro pedreiro parar de martelar ali do lado, né? Enfim, então minha obra vai demorar, tá? Como vocês não vão ficar me vendo, então aí eu vou deixar o reflexo do sol aí, que hoje tá bonito, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar aí a nossa aula de hoje, né, a respeito de direção. Eu só lembro novamente vocês a respeito da chave do mundo, né? Todo mundo acredita que já deve estar ambientalizado, né? Chave do mundo é gestão, para entrar lá e desenvolver as atividades. E para fazer as nossas aulas, eu resolvi fazer uns infográficos que eu acredito que também vão facilitar um pouquinho para que vocês visualizem de forma mais rápida e talvez internalizem isso a respeito das nossas 4 funções aí administrativas, né? Então, a gente verificou o planejamento, a organização e hoje a gente vai para a direção. Lembrando que é um ciclo, né? Então, a gente sempre está retomando todas essas atividades, né? Então, a gente sempre tá observando o que dá certo, o que dá errado ou faz algum tipo de melhoria em relação a essas 4 etapas. Mas o que vem a ser a direção? Eu preciso me orientar para atingir algum objetivo. Então eu preciso ter uma linha, né? Como eu vou seguir? Como é o meu mapa para chegar até meus objetivos? Então é basicamente esse processo de orientação. É como se fosse meu GPS. Então pense como se fosse o GPS, aquilo que vai me dizer onde eu estou e qual é a direção que eu devo tomar, como eu devo e agindo para chegar aos objetivos da organização. Então, busca basicamente influenciar e orientar as pessoas para desenvolver as atividades ou também os processos, né? Tanto as atividades quanto os processos da organização como um todo. Então, se eu não alinhar as pessoas para elas seguirem no GPS, elas vão se perder, assim também como eu tenho processos para seguir. Se eu não estiver com os processos alinhados, possivelmente eu não atinja os meus objetivos ou eu tenha dificuldades e também alguns defeitos, né, em relação, ou também desperdícios em relação ao que eu estou buscando fazer, né, ou produto, ou serviço, ou as atividades em si. E como que a gente vai tomar a direção certa? Como eu vou fazer a direção de uma organização? Então, a gente pode fazer de forma global, departamental e operacional. Então, a gente vai verificar cada uma dessas formas, né? Então, global, departamental e operacional. Então, aqui a gente já viu o que busca, o que né? Então, basicamente, a direção, ela trabalha com os talentos, as competências humanas também, né? Então, vocês lembram lá que a gente desenvolveu a primeira atividade que vocês desenvolveram era para verificar as características e habilidades que vocês tinham para serem gestores. Então, aqui a gente tinha lá verificando quais eram as suas habilidades, quais eram suas características pessoais, como eram suas características comportamentais. Então, aqui a gente conseguia identificar o que você tem de diferente do outro, né? Então, quais são os seus talentos? Pode ser que você sabe muito sobre eletricidade ou você sabe muito sobre determinado assunto, ou você tem um conhecimento vasto de outra língua. Então, aqui você tem habilidades, talentos que te diferenciam das pessoas. Então,
A direção também vai trabalhar com esses talentos, porque eu tenho que usufruir desses talentos para tomar a direção certa. Se eu não usufruir dos seus talentos, das suas competências, e como eu vou gerenciar e ajudar você a atingir o objetivo cooperando comigo, então a gente não vai conseguir ter os processos adequados. Possivelmente eu tenha como se fosse uma muleta, né? Eu vou mancando para conseguir atingir os objetivos. Então aqui também a direção, como eu trabalho com as pessoas, eu preciso usufruir dos talentos e competências que elas têm, além de orientar e influenciar essas pessoas para chegarem lá, né? Então é uma forma cooperativa que a gente direciona as pessoas para elas estarem fazendo o que a organização precisa. Então, a atividade 1 está diretamente relacionada aqui com essa questão de direção, tanto no aspecto para vocês gerenciarem as pessoas e até mesmo para vocês saberem como vocês se portam ao serem gerenciados, né? Então aqui está diretamente relacionado com como você trabalha, como você consegue identificar seus talentos e utilizá-los. Então a direção tende a estar influenciando nesse aspecto. Mas para que eu faça isso, né, como eu vou fazer e vou influenciar e vou estar otimizando meus processos, né, e como eu vou influenciar, orientar vocês dentro da organização, né, vocês, eu digo vocês como um todo, né, fazendo parte de uma sociedade, porque a sociedade também contempla uma organização. Então, vocês também, de certa forma, são direcionados. De alguma forma, o governo direciona a tomar algumas atitudes em relação ao isolamento social. Então, é uma direção, é um mapa. Todo mundo tem que seguir essa direção para que a gente consiga atingir o objetivo de não se infectar, por exemplo. Então, é a mesma situação, né? A nossa vivência do dia a dia, mas também dentro de uma organização, sendo que a gente está num contexto social e esses elementos contemplam a sociedade como um todo e como a gente convive. Então, só para vocês terem essa retomada em relação à nossa convivência social também. Então, a gente vai fazer, como que eu posso fazer, né? De forma global, departamental ou operacional. Então, de forma global, como a gente já verificou, né, a totalidade da organização, a direção propriamente dita. Então, como que a organização vai atingir seu objetivo de forma global? Então, o presidente diz lá qual que é a estratégia para que a gente consiga atingir o objetivo nesse ano, né? Então, aqui de uma forma global, né, essa estratégia organizacional. O presidente, o diretor da empresa, depende muito como a organização é organizada, né, o desenho departamental dela, o desenho organizacional dela. Então, o topo da pirâmide do desenho organizacional vai estar permeando como fazer estrategicamente essa direção para que a gente chegue no objetivo atingido. Por exemplo, a gente tem, em relação ao coronavírus, né, uma estratégia que é de isolamento social, né? Então, quem que define isso? É o Ministério da Saúde. Vamos dizer que é o Ministério da Saúde, né? No caso, a gente tem vários conflitos aqui, mas pensando nesse nível, quem define ali, quem sabe sobre isso é o Ministério da Saúde. Então, todo mundo que está envolvido estrategicamente com isso, né, o próprio presidente, define a estratégia de como que a gente vai estar direcionando para que a gente atinja o objetivo. Então, de uma forma global. Mas aí, então, o presidente os níveis estratégicos definiram globalmente o que a gente precisa fazer. Mas dentro do departamento, a gente precisa também pensar a direção que esse departamento vai tomar. Então, envolve mais o gerente, aquela pessoa que sabe mais a respeito daquela situação.
Então, daquela estratégia que deve ser feita. Então, envolve mais aquele pessoal que está no meio de campo, né? Aquele pessoal que começa a botar a mão na massa, né? Cada departamento, cada especialidade. Então, lá, por exemplo, o Ministério da Saúde define que agora a gente tem algum medicamento específico que todo mundo pode tomar, ou cada departamento. Então aqui a gente tem um campo estratégico, estamos testando vários medicamentos, a gente está tentando produzir vacinas. Então aqui envolve esse pessoal do meio de campo que tem conhecimento a respeito, taticamente, para tentar agir e atingir o objetivo. Então a gente foi do global, a gente passa pelo departamental, que envolve aquele pessoal do meio de campo que tá pensando, né, e desenvolvendo esse meio campo aí de como que a gente vai, essa tática da organização, né, de que forma que a gente vai qual medicamento a gente vai estar testando, como que a gente vai estar fazendo. Aí tem a galera que vai pro operacional, o pessoal que fica lá dentro do laboratório, né, o cientista diz lá, olha, vamos testar esse medicamento aqui, né, no nível departamental, nesse departamento aqui, então, sei lá, o FRJ está testando medicamento. E aí, nesse departamento, no caso a UFRJ, vamos caracterizar como departamento. Aí tem a galera que trabalha dentro do laboratório lá da UFRJ, e aí todas essas pessoas vão trabalhar em tarefas para conseguir atingir o objetivo. Então envolve esse pessoal da base do organograma, aquele pessoal que coloca a mão na massa, que realmente faz as tarefas, né? Esse grupo de pessoas que está desenvolvendo as tarefas para chegar no bem comum. Então, não que os outros não estão fazendo nada, eles estão fazendo aspectos relacionados a cada nível e desenho organizacional, como se a gente vai caracterizando a base, né? O organograma, que a gente chama, o desenho organizacional. Então, a gente tem a galera do operacional, né? Então, os níveis são estratégicos, tático e operacional. Então, o operacional, tático e estratégico. Então, aqui está bem caracterizado dessa forma também. Então, a gente pode perceber que tanto dentro do planejamento, a gente tem esses 3 níveis, estratégico, tático, operacional. Dentro da organização, a gente também pode ter esses 3 níveis, estratégico, tático, operacional. E na direção e também no controle, a gente vai ter esses 3 níveis. Sempre, né? Alguém tem que dizer, olha, vamos para essa direção. Aí o departamento vai entender como que a gente pode chegar lá. E aí alguém tem que colocar a mão na massa. Basicamente funciona dessa forma, tá? Então aqui sempre, né? É uma forma de se fazer, pensando nesses três elementos, né? Estratégico, tático, operacional. Mas para tudo isso funcionar, a gente precisa verificar que as pessoas elas têm relações entre si. Então, a gente pode ter relações formais ou informais. Essas relações formais, elas caracterizam basicamente por esse organograma, esse desenho organizacional que a gente precisa fazer, né? Essa organização, como está desenhada essa organização. Quem é o principal representante da empresa, né? O presidente ou o diretor, enfim. Então, aqui a gente tem basicamente aquela pirâmide, ou enfim, essa não necessariamente uma pirâmide, né? Que a intenção é sempre horizontalizar e não verticalizar. Mas a gente tem sempre essa estrutura, essa organização formal, onde tem os comandos específicos. Então, é a mesma questão, né? A gente tem o operacional, o tático e o estratégico. Então, essa organização formal a gente pode pensar também, né? Nesse sentido. Então, aqui a gente tem o presidente que diz as estratégias formalmente, aí o gerente, os gerentes de todas os segmentos que são representativos em cada um dos setores, e assim também como tem conhecimento específico a respeito daquele setor, e aí a gente vai para o pessoal que vai se alocando nos graduabilidades mais operacionais. Então a gente tem uma forma, né, de como chegar até o presidente, com quem eu tenho que falar. Lembra lá das caixinhas? O engenheiro pertence
ao produto. Então, ele desenvolve o produto, vai para a produção e aí quem gerencia tudo isso tem que repassar para o gerente de produtos e após isso vai chegar ao presidente. Então, o gerente de produtos não sabe nada do comercial e o comercial sabe um pouco de produtos, mas ele não sabe exatamente como funciona a engenharia e a produção. Ele sabe vender, né? Então, tem uma estrutura formal. Quem fala com quem aqui, né? Vendas vai falar com o comercial, normalmente não vai falar com o gerente de produtos. Então, essa estrutura formal, né, nessa organização. Então, a gente tem essa estrutura formal, mas a gente tem uma estrutura informal, né? Então, todas essas estruturas a gente já começa a verificar o que a gente chama de teoria das relações humanas. E a direção está extremamente ligada a essas teorias mais relacionais que a gente chama, né? Porque a gente influencia e tenta organizar as pessoas, direcionar as pessoas para que elas tomem a direção da nossa organização. Então, eu basicamente me relaciono com as pessoas. Então, de maneira formal, mas também de maneira informal. As pessoas se relacionam de maneira informal. Então, eu tenho além dessa estrutura que a gente verificou anteriormente, o pessoal de vendas pode ser amigo do pessoal lá da gerente de produtos, por exemplo. Nada impede que exista essa relação informal, né? Normalmente eles não têm essa relação dentro da organização, né? Mas tem uma organização informal. A gente vai sair daqui da nossa empresa hoje, a gente vai tomar um cafezinho. Vai ter um happy hour aí depois das nossas atividades diárias. Então, essa organização informal, ela é caracterizada por essas questões mais dinâmicas que as pessoas formam entre si, né? Então, a organização formal é mais caracterizada por aquela estrutura que a organização precisa para que as coisas funcionem. Mas a informal, ela é aquele grupo de pessoas como a gente está vendo aqui. É uma conversa que não tem relação com o que a gente desenvolve de atividades, mas é uma conversa mais informal, brincadeiras, diversão, nem só disso também, né? Talvez informações diferenciadas, mas de maneira informal, não em reuniões específicas, mas às vezes você tem conhecimento de alguma coisa ou alguém falou a respeito de um produto novo que o gerente de produtos ainda também não teve conhecimento, então há uma troca de informações entre as pessoas de maneira informal, né? Então, existem essas duas caracterizações, formal e informal, e acho que é a base para que a gente comece a pensar na direção. Então, eu preciso trabalhar e organizar as pessoas, influenciar as pessoas, tanto na organização formal, mas eu posso ajudar nessa informalidade também, criando um ambiente dinâmico que faça ter essa interação, que faça com que as pessoas se sintam bem no local do trabalho. Isso vai ajudar com que a organização formal trabalhe de maneira mais eficiente. E para tanto, para essa eficiência, né, conseguir ser demonstrada, a gente precisa estar pensando em como fazer para atingir as três camadas, ali, os três níveis da organização, estratégico, tático, operacional, tanto de forma global, departamental e operacional. Eu preciso fazer com que as pessoas se sintam motivadas. Também, eu, como direção, eu preciso liderar essas pessoas, eu preciso indicar o caminho, né? Eu preciso ter essa capacidade de influenciar as pessoas. Eu preciso a organização precisa, né? Então, a organização tem esse aspecto de ter que pensar numa forma de motivar as pessoas. E o que é a motivação? Causar um motivo, fazer com que ela tenha a intenção de fazer algo. Muitas vezes se pensa assim, o dinheiro só pode ser a principal motivação. Pode ser, sim, pode ser, mas existem umas conceituações de necessidades que a gente vai verificar logo à frente. Então, existem muitas teorias relacionadas à motivação. Então, algumas a gente vai verificar como a gente pode dar
um motivo para alguém fazer algo, mas isso é muito intrínseco da pessoa, é o que ela sente. Eu não tenho como, muitas vezes, sanar ou motivar ela de uma forma, porque isso é interno dela, né? Eu posso influenciar para que ela se sinta motivada, mas não que eu vá motivar ela, né? Então, algo é próprio da pessoa. Então, eu tenho que trabalhar de uma forma diferenciada para tentar influenciar a ela ter uma causa, um motivo para fazer alguma coisa. E esse motivo para fazer alguma coisa influencia diretamente no objetivo organizacional. Se ela tem motivo para fazer o trabalho dela, isso causa, motivação causa um certo prazer em fazer algo, possivelmente e realmente as atividades serão mais satisfatórias e mais eficientes. Então, é por isso que deve se trabalhar a motivação dentro da direção. Além disso, a liderança, né? A motivação eu preciso causar um motivo para ela fazer algo. Mas como que eu vou fazer isso? Tem que influenciar. E essa base de influenciar está diretamente relacionada à liderança. Então, a liderança é basicamente você influenciar a pessoa. E também, como que eu vou motivar, liderar as pessoas se eu não me comunico com elas, se eu não tenho uma interação de forma correta com elas, ou que essas informações ou que essas influências cheguem e causem esse motivo para fazer algo não é comunicado de uma forma correta, eu possivelmente eu tenho muita dificuldade. Então, essa comunicação, a gente tem uma dinâmica de comunicação que a gente chama de interna, que são as específicas mais relacionadas às questões internas, essa comunicação interna entre a organização formal da organização, que a gente chama, né? Aquela estrutura básica, mas a gente também tem uma comunicação externa, que está mais relacionada com quem? Com os nossos clientes. Mas eu não posso esquecer que meu próprio empregado, meu funcionário, ele também é um cliente, um potencial cliente meu, muitas vezes. Então, eu preciso fazer uma propaganda da minha organização para ele, né? Então, internamente, se meu produto é bom e meu funcionário sabe que é bom, automaticamente é uma propaganda para que ele também passe a consumir o nosso produto, né? Então, e além dele consumir nosso produto, ele é uma outra fonte de propaganda, né? Então, melhor marketing é o marketing boca a boca. Você diz que é bom, o outro, então me indica aí, eu vou ir. Se é bom esse cara aqui, então eu vou contratar ele, né? Então, tem todo esse aspecto, né? Então, essa comunicação ela tem que ser bem compreendida para que tudo funcione de uma maneira correta, a gente consiga alcançar os objetivos. E aí eu preciso saber quais canais de comunicação é mais fácil eu atingir tanto o meu empregado quanto o meu cliente externo. Então, como que eu escolho esses canais? Como que eu defino que canal que eu vou me comunicar? Esses canais são bem específicos em relação às características da organização. Tem que verificar, então, de que forma é mais fácil de comunicar com essas pessoas. A gente está vendo que os canais de comunicação atualmente estão se dinamizando cada vez mais. Então, esses canais de comunicação, principalmente com os clientes, né? Mas ao mesmo tempo, esses canais de comunicação com os nossos funcionários. Muita gente passou a desenvolver o home office e precisa de canais de comunicação com quem está dentro da organização ou que também está fazendo home office. Então, eu diversifiquei esses canais de comunicação, não que não existiam antes. Eles já existiam antes. Algumas pessoas utilizavam, mas o foco passou a ser muito grande agora por esse distanciamento. Então, eu escolher os canais de comunicação certo, muitas vezes faz com que eu tenha uma facilidade e melhora nessa dinamização do trabalho. E também com os clientes externos, claro, né? Então, esses canais de comunicação passaram a ser
uma fonte que também busca esses canais de comunicação mais virtuais, mais relacionados à internet para atingir o cliente, para chamar a atenção desse cliente. Então, muitos aplicativos estão extremamente em alta nesse momento. E também as pessoas, acho que a gente está vivendo numa era digital muito intensa. A tendência era que isso já fosse um grande avanço, ou que a gente já passasse a utilizar de forma muito elevada isso, só que agora com essa situação, essa comunicação se elevou cada vez mais. Então, é a tendência mundial, e o 5G vai vir aí, e tem essa internet das coisas, onde tudo vai estar se conectando, né? Então, as questões mais 3D, e que você muitas vezes já pode ter uma comunicação diferenciada, onde já existem especificações, e que você consegue sentir cheiros, você consegue basicamente se tocar, né, um aperto de mão por reuniões. Então, essa comunicação, ela cada vez mais vai se intensificar. Então, assim também, né, como esse aspecto de direção, eu preciso saber quais são esses canais de comunicação. Se meu cliente não usa internet, como que eu vou usar um canal de comunicação na internet? Eu tenho que pensar em outro meio de comunicação. Então, existem esses aspectos diferenciados para cada setor, para cada atividade, para cada empresa. É uma característica, não é como se fosse uma receita de bolo onde todas as empresas podem fazer a mesma coisa. Então, por isso que não é uma receita do médico que é fácil de você diagnosticar quais são os problemas das empresas atualmente. Muitas vezes a pessoa vai falar que é capital de giro, mas não é só isso, né? Então, tem todos os aspectos relacionados a todas as especificações dos níveis estratégico, tático, operacionais. Então, como que cada um está se relacionando e fazendo isso chegar de uma maneira adequada ao objetivo, né? Então, é muito mais complexo você fazer um diagnóstico atual das empresas, por essa questão também de que você tem que ter um conhecimento amplo sobre ela, né? Então, nada melhor do que a gente entender a organização como um todo aqui na matéria de gestão organizacional, e se alguém precisar, vocês também já podem ajudar. Olha só, eu aprendi lá na aula que a gente pode fazer assim, ou que talvez pode te ajudar, né? Então, cabe essa empatia de se vocês conhecem ou alguém que está precisando de auxílio, ou até vocês mesmos, passem a utilizar o que a gente vem aprendendo aqui, né? Tentar relacionar tudo que vem sendo aprendido aqui e tentar colocar na prática. A intenção é essa, de fazer o exercício com uma organização verificando o relatório. Se a gente consegue identificar essas questões mais na prática, né? Para que a gente consiga não só ficar vendo teorias aqui, ou eu quero que vocês repliquem isso, né? Não adianta nada a gente verificar aqui e vocês esquecerem daqui a um tempo. Então, a intenção é internalizar isso dentro de vocês, tá? Então, vamos trabalhar motivação, liderança e comunicação. Então, a comunicação, então, também vai estar relacionando esses aspectos, né, de estimular as pessoas, porque eu preciso comunicar, para conseguir estimular. Então, essa motivação, basicamente, alguns autores, né, tentei pegar alguns autores mais recentes, lembrando que as referências estão sempre relacionadas, tanto lá no Moodle, também está no final dos slides, enfim, vocês podem encontrar as referências em diversos locais aí.
tá? Então, motivação é essa força que impulsiona na direção de alguma coisa, né? Como a gente já mencionou antes, ela tá dentro das pessoas, ela é intrínseca, que a gente chama. Eu não consigo pegar, eu não consigo tocar essa motivação. Então, é intrínseco, não é extrínseco que a gente chama. Quando é extrínseco, normalmente são as coisas mais palpáveis, vamos dizer assim. Intrínseco, eu não consigo tocar um pensamento, por exemplo, eu não consigo pegar ele, né? Então, é intrínseco, cada pessoa pensa de uma forma, né? Então, por isso, eu não consigo motivar uma pessoa, como a gente mencionou anteriormente, eu só posso tentar estimular, o que eu posso fazer é tentar estimular, né? Então, como que eu posso tentar estimular as pessoas a ficarem motivadas? Então, aqui a gente tem algumas no caso, teorias, enfim, né, estudos que relacionam 3 estágios da motivação. Então, existem algumas necessidades que são fisiológicas, outras necessidades que são psicológicas e também necessidades de autorrealização. Então, essas 3 necessidades a gente já relaciona aqui como uma pirâmide. A gente tem aqui a pirâmide que é super conhecida, né? Então, tem um estudioso, o Maslow, tem muita gente que chama de diversos nomes, enfim, né? O que interessa é o que ele relacionou, o que ele estruturou como necessidades e que faz com que as pessoas se motivem. Então, a gente tem, inicialmente, uma pirâmide, por quê? Porque basicamente, a gente começa sempre com necessidades fisiológicas. A gente precisa primeiro, né, a gente consegue relacionar aqui, até eu fiz aspectos diferenciados aqui, olha só, pensando de um lado, que é a do trabalho, e do outro que é fora do trabalho, tá? Então, eu não sou uma pessoa que consegue entrar lá no trabalho e fechar a porta lá e dizer, olha só, eu a partir de agora nada influencia no que eu desenvolvo aqui nas minhas atividades relacionadas ao que eu estou sentindo ou a respeito de algum problema que eu tenho na minha vida pessoal que não seja relacionado ao trabalho. A gente não consegue fazer essa divisão. Então, é por isso que aqui as coisas devem estar estruturadas de maneira conjunta, né? Então, eu só consigo evoluir de um patamar para o outro, do fisiológico para a segurança, quando as necessidades de cada uma desses elementos estiver sanada. Então, eu só vou conseguir chegar na autorrealização se as outras estiverem sanadas, tá? Então, vamos lá. O Maslow, ele diz para nós que as fisiológicas, elas estão relacionadas, né, fora do trabalho em relação ao que? Basicamente ao que o ser humano necessita, né, o básico do ser humano, comida, água, sono, repouso, sexo, enfim, existem várias necessidades que podem ser relacionadas como fisiológicas. Agora, em relação ao trabalho, o que é fisiológico do trabalho? São aquelas questões mais de horário do trabalho, intervalo de descanso, conforto físico. Então, são coisas mais físicas que eu preciso satisfazer minha questão mais física para que só assim eu posso evoluir para outro patamar, tá? Então, no trabalho, eu como gestor, né, aqui, não que eu não tenha que pensar nesse aspecto aqui, ó. Eu como gestor, né, como administrador, como um estudante, né, de gestão organizacional, preciso pensar nesses dois lados da moeda aqui, né? Não adianta nada, meu horário de trabalho, eu tenho um horário de trabalho adequado, mas eu não tenho nada para comer. Mas quando eu volto para o trabalho,
qual é o meu conforto físico se estou com a barriga roncando, não consigo desenvolver, não tenho forças para desenvolver meu trabalho. Então, as coisas estão relacionadas diretamente, né? Então, à medida que eu satisfaço algumas dessas questões, ou todas as questões fisiológicas, eu consigo levar para o patamar de segurança. E o que é a questão de segurança? Segurança é aquela questão mais relacionada à violência, né? Fora do trabalho. Não tem violência em casa, né? A poluição não me afeta, não tenho rinite, a rinite não está me afetando, não tem guerra, né? A questão de segurança em relação à liberdade. Está todo mundo preso em casa, vamos dizer assim. Essa questão de liberdade é mais relacionada à segurança, para que as pessoas não peguem o vírus, enfim, então está relacionada à segurança. Você se sente seguro estar em casa para não ir trabalhar, ok. Então, fora do trabalho, tá ok, mas dentro do trabalho, se teu trabalho tá seguro, então aqui a gente já começa naquela questão que a gente consegue visualizar muito agora, né? Eu preciso trabalhar, mas nem sempre esse trabalho vai ser seguro. Então, a minha balança aqui já tá pendendo, né? O trabalho pode não ser seguro pelo fato de que eu estou tendo acesso a diversas pessoas. Por mais que a minha remuneração esteja ok, e minha permanência no emprego ok, o que também a gente também tem um pequeno problema aqui, né? Então, eu tenho liberdades, mas o meu trabalho eu já tenho redução de jornada, eu já tenho algumas questões aqui, aí a gente já fica nessa questão mais pensativa. As pessoas pensam mais a respeito dessa segurança em relação ao trabalho. Vou continuar tendo trabalho? Será que a minha empresa ela vai sofrer muitas consequências, né, dessa situação? Então, aqui eu tenho essa segurança, né? Esse trabalho é seguro, mas à medida que eu também vou trabalhar, eu me relaciono com outras pessoas, eu posso pegar o vírus e aí eu não me sinto seguro. E mesmo eu tendo essa questão de segurança, ok, esse trabalho seguro não atinge minha pirâmide de necessidades, já aqui na questão de segurança. Então, basicamente, eu acredito que a maioria das pessoas tá nesse patamar aqui, atualmente, né, de segurança, né, se consegue tá nesses dois patamares, né, porque muita gente tá sofrendo com a falta de necessidades fisiológicas, à medida que passa as fisiológicas já pensa na questão de segurança. Então, a maioria das pessoas está na base da pirâmide aqui. Então, são questões a serem trabalhadas. Então, aqui a gente já vê algumas questões bem básicas, né, em relação ao trabalho, que a gente pode melhorar no trabalho. Então, para as pessoas se motivarem. Então, aqui também a gente eleva para o patamar social, onde a satisfação fora do trabalho está mais relacionada, minha família está ok, eu tenho amigos, eu participo de grupos sociais, eu me relaciono com a comunidade, eu sou bem visto com a comunidade, então eu tenho essas relações fora do meu ambiente de trabalho, tenho organizações formais e formais em relação ao trabalho, mas também tenho relações informais, e tudo que está relacionado a essas questões informais estão de uma maneira ok, né, tá legal, assim também como a satisfação no trabalho. Então, questão mais social relacionada ao trabalho, em relação às amizades dos colegas. Então, eu tenho essa interação com os meus colegas, eu não digo amizade aqui, porque talvez essa palavra não seja correta, né? Mas é o que o estudioso relacionou. Então, a amizade dos colegas, eu não acho que seja essa palavra, eu acho que seja cooperação entre colegas, tá? Então, se as pessoas cooperam entre si, socialmente, esse ambiente está agradável, né? Então, eu tenho essa interação entre os colegas, e a cooperação facilita a vida.
Se eu tenho muito conflito interno, isso já acaba desmotivando as pessoas, né? Então, muitas vezes eu posso receber muito bem, mas a minha relação dentro da organização é terrível, a pressão psicológica é gigantesca e o meu chefe é um terrorista, né? Então, não é um amigo, ele não coopera comigo, né? Então, é aquele... essa diferenciação também de líder que a gente vai verificar depois, né? É uma autoridade muito mais praticando terrorismo do que uma cooperação. Então, essas relações sociais dentro do trabalho também influenciam nessa questão motivacional, né? Então, passando das fisiológicas, seguranças sociais, a gente vai para a estima. Se tudo tá legal nessas 3 abaixo, a gente já começa a ter umas relações mais, ou motivação mais relacionada à estima, ou seja, o que é estima? Meus amigos me aprovam, como é que é essa aprovação social? Eu tenho um status de que a pessoa trabalha num lugar legal, ela é muito legal, enfim, né? Então tem características e comportamentos que são adequados com a família, com os amigos, com a comunidade, então tem um reconhecimento da comunidade, né? Então tem aspectos mais relacionados a essa questão mais de estima, estar satisfeito com essa relação que existe fora do ambiente de trabalho, mas também de estima está relacionado também a questões mais de reconhecimento, né? Essa pessoa é responsável, relacionada às atitudes que ela tem, né? O que as outras pessoas pensam dela, né? Essa estima, né? Esse reconhecimento, né? Essa responsabilidade que ela é vista, tem um orgulho de ser reconhecido, né? Então, às vezes a pessoa também já tem uma motivação porque aí já mexe com a estima, vai ter uma promoção, um aumento de salário, né? Então, aqui tá mais relacionado com a estima. Então, olha só quantas coisinhas a gente pode estar melhorando só nessa pirâmide, né? Então, com alguns aspectos bem básicos, mas outros bem interessantes também, que são mais relacionados à personalidade e percepção das pessoas. E aí, quando a gente chega no topo da pirâmide, a gente tem a autorrealização. E a autorrealização é muito difícil de ser alcançada, porque à medida que você autorrealiza, uma vez você já tem uma nova dinâmica, uma nova motivação para fazer uma determinada atividade, ou à medida que você sempre está buscando aumentar essa pirâmide. Então é muito difícil você chegar na autorrealização. Normalmente já para aqui na estima, né? Se autorrealizar, muitas pessoas não conseguem. É difícil chegar no topo da pirâmide, tá? Então, aqui tá muito mais difícil de alcançar. Então, fora do trabalho, essa autorrealização tá bem relacionada eu estudei até onde eu queria, a religião que eu pratico me deixa bem, eu faço atividades que me distraem, que passam o meu tempo, eu pratico o meu autoconhecimento, tenho crescimento pessoal, né? Então, posso estar me autorrealizando com algumas questões relacionadas a isso, fora do trabalho. Mas no trabalho, a autorrealização, ela tá mais vinculada à pessoa imaginar e pensar, né, nessa questão, né, que eu sempre estou buscando o meu melhor, sempre estou querendo subir mais uma etapa aqui na pirâmide, vamos dizer assim, né? Então, o trabalho normalmente busca-se o desafio, né? Então, não apenas mais ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Eu preciso de desafio para me autorrealizar, por exemplo, né? Eu preciso de autonomia, eu preciso participar nas decisões. Lembra lá que normalmente os desenhos organizacionais estão cada vez mais verticalizados do que mais horizontalizados do que verticalizados, pelo fato de que as pessoas gostam de participar das decisões. Isso faz com que ela tenha uma percepção que ela está crescendo pessoalmente, à medida que ela também pode estar sendo reconhecida pelas responsabilidades que ela tem, né? Então,
é mais relacionada a essa questão. Então, pode ver que está tudo interligado e pensando nessa busca geral do conforto da pessoa como um todo. Então, essa pirâmide aqui, eu acho ela bem interessante e é uma das teorias que eu particularmente mais gosto de utilizar. Então, essa pirâmide, ela é bem interessante de utilizar. Então, para vocês também, façam uma autoavaliação aí dessas questões, como é que está funcionando na vida de vocês, em que pirâmide, que parte da pirâmide que vocês estão, né? Então, a gente tem outra teoria que ela é mais relacionada a dois fatores, né? Que é Herzberg que propôs essa teoria. Então, existem fatores motivacionais e fatores higiênicos que ele especifica. Então, os fatores motivacionais são intrínsecos, ou seja, aqueles que eu não consigo pegar, né? Agora, os fatores higiênicos são os extrínsecos. Então, a gente vai estar verificando cada um em específico. Então, os motivacionais, que também são considerados os intrínsecos, eles estão diretamente relacionados ao trabalho em si, a cada tarefa que você executa. Então, como o indivíduo ele realiza o trabalho. Então, é a presença desses fatores motivacionais, de como as pessoas desenvolvem as tarefas, se as tarefas elas estão adequadas, né, à pessoa, ela pode... Se eu tenho fatores motivacionais, a presença desses fatores motivacionais traz satisfação. Mas se eu tenho ausência, ou seja, as tarefas que o indivíduo realiza mais especificamente em relação ao trabalho, se eu não tenho fatores motivacionais para desenvolver a tarefa, então não traz satisfação. Então, se eu tenho alguma coisa que me aguça, né, que faz com que eu busque coisas novas, né, igual a gente verificou ali. Então, a presença, né, de eu buscar novas tarefas, de formas diferentes de fazer o trabalho, pode trazer satisfação. Mas à medida que eu não tenho uma especificação de mudança de tarefa ou mudança de processo, essa ausência eu só desenvolvo as atividades, ela não me traz satisfação, né? Essa ausência não traz satisfação. Então, exemplo disso, né, esse sentimento de crescimento individual. Então, à medida que eu desenvolvo minhas atividades, eu penso que essas tarefas estão me fazendo buscar novas formas de fazer. Então, esse sentimento é um sentimento de crescimento individual. Eu já relaciono lá com a necessidade de autorrealização lá no topo da pirâmide. Então, porque também um exemplo disso de reconhecimento profissional, de autorrealização, como já especifica aqui. Então, esse fator, né, de questões mais novas, desse sentimento de crescer, de buscar novas formas de fazer as atividades, provoca satisfação nas pessoas. Mas se ele não existir, eu posso dizer que a gente já fica na pirâmide sem ter a questão de autorrealização ali, né? Só relacionando as duas teorias, né? Então, para Herzberg, fatores motivacionais, se existir, provoca satisfação. Se não existir, não provoca, né? Então, e aí a gente tem outro fator, que é o fator higiênico, que é extrínseco. Então, ele está mais relacionado às condições de trabalho, né? Então, basicamente aquelas questões mais relacionadas pensem no extrínseco, que eu posso pegar. O que eu posso pegar são as condições de ambiente do trabalho, por exemplo, né? Então, como eu desenvolvo essa atividade? Me dá muita dor nas costas, a altura está errada para mim, eu tenho uma dificuldade visual porque a iluminação não é adequada. Então, essas questões mais relacionadas, a gente pode dizer que a gente consegue quase pegar isso, né? Então, o salário, por exemplo, também é uma coisa física, pensando no que o dinheiro na mão, vamos dizer assim, né? Que a gente vamos pensar que o dinheiro está na mão, então é uma coisa que eu consigo pegar o dinheiro, né? Alguns benefícios que eu também posso
pegar, por exemplo, tem um plano de saúde, né? Então, essas condições mais palpáveis, que eu quase consigo tocar, vamos dizer assim, né? Então, se eu tenho essas condições de trabalho adequadas, né? Então, essa presença, ela não traz insatisfação. Mas se eu não tenho essas condições, se meu salário é ruim, se eu não tenho benefício nenhum, se as minhas condições físicas são complicadas, o ambiente é muito sujo ou desorganizado, isso sim vai trazer insatisfação. Então, os fatores higiênicos, então, esse fator, ele evita a insatisfação, mas ele não provoca a satisfação. Eu tenho que estar mais relacionando as coisas intrínsecas, ou seja, que é aquilo que as pessoas não conseguem tocar. As coisas que elas conseguem tocar, né, normalmente evita a insatisfação, mas não vai provocar a satisfação. Então, uma coisa mais interna que provoca a satisfação. Então, aqui, o nosso principal autor também usado aqui na nossa disciplina, que é o Chiavenato, diz que o homem ele é considerado um animal dotado de necessidades e elas se alternam ou se sucedem em conjunto ou isoladamente. Então, se a gente satisfaz uma necessidade, já vai surgir outra e assim por diante. Então, é contínuo, é infinito, né? Essas necessidades, elas motivam o comportamento e elas direcionam as pessoas a seguirem em frente. Então, é a mesma coisa que a gente, por isso que está relacionado lá numa pirâmide, né? Como a gente viu. Então, à medida que eu satisfaço uma necessidade, logo vai surgir outra. E esse ciclo é contínuo, né? Aqui eu desenho essa figurinha básica aqui em relação a essa questão de motivação, né? Então, normalmente aqui eu tenho um estímulo, um incentivo. Vamos pensar que eu preciso comprar um celular novo, tá? Então, porque o meu não tá funcionando direito, por exemplo. Então, estímulo, um incentivo para mim comprar. Aí eu relaciono aqui necessidade. Vamos dizer que é uma necessidade de comunicação, ainda mais agora, por exemplo. Aí isso vai gerar uma tensão. Ai, meu Deus do céu, eu preciso comprar, mas eu vou comprar qual, né? Aí você fica na tensão. Qual que é melhor, qual que é pior, qual que tem um custo-benefício melhor, enfim. Aí você fica procurando, porque quando você está procurando, você está tensionado. Aí vai gerar um comportamento ou uma ação. Eu sempre penso também numa outra questão aqui nessa tensão. Eu quero ou eu preciso, mas isso sou eu que penso nessa tensão, né? Também nessa percepção de necessidade, né? Eu quero ou eu preciso. Então, quando eu quero, você vai se fazendo outras perguntinhas, né? Porque você quer, enfim, vai relacionando até chegar no comportamento ou ação que você vai perceber, ou é uma necessidade, realmente eu estou precisando. Então essa tensão vai fazer com que você gere um comportamento ou uma ação de comprar. Esse comportamento ou uma ação vai chegar numa barreira aqui. Como é que eu vou pagar isso, né? Por exemplo, quantas vezes no cartão, vou pagar em dinheiro, vou pagar em boleto, qual que é a barreira aqui? Eu tenho uma barreira, por exemplo, sei lá, R$1.000 o celular, essa é a barreira. Mas daí eu tenho essa barreira aqui, eu queria um iPhone. E aí eu bati nessa barreira aqui, eu queria um iPhone, mas eu não posso comprar um iPhone. Um exemplo, né? E eu bati nessa barreira e aí eu comprei um celular. Aí gerou satisfação em relação a que eu consegui comprar o celular. Aí o celular chega e eu começo a verificar que as funções que ele dizia que tinha habilitação não são exatamente as que eu pensei. Isso gera uma frustração. E aí gera o que? Essa frustração vai gerar um comportamento, uma desorganização no comportamento. Então eu vou ter várias reações emocionais, né? Então eu posso
posso ter diversas reações, né? Agressividade, empatia, enfim, beleza, tá bom assim, mesmo que não funcione, e aí eu volto pro equilíbrio psicológico. Aí, beleza, meu celular, ok agora, né? Então, aí depois que meu celular ficou da forma que eu precisava, eu consigo utilizar, enfim, vem uma outra questão, ou um outro estímulo ou incentivo que vai me gerar uma necessidade, né? Então, vocês podem perceber que essa motivação aqui, esse ciclo, eu posso relacionar muito com marketing. Então, muitas vezes as pessoas, a gente diz que as pessoas são impulsivas, né? Porque a gente fica recebendo inúmeras propagandas nos aplicativos atualmente, por exemplo. E aí a intenção é fazer com que as pessoas, pode ser que a gente chama de neuropersuasão. Eu gero estímulos, eu tento fazer com que a pessoa pense que ela precisa daquilo. E quando ela pensa que ela precisa daquilo, ela vai gerar uma necessidade, ela vai começar a consumir até que ela busque o equilíbrio psicológico. Então, pode ver que a motivação também está extremamente relacionada com marketing. Então, a gente vê esse ciclo bem interessante aqui, né? Então, isso sempre vai estar girando, vamos dizer assim, né? Então, é sempre um ciclo motivacional. Então, além dessas questões, a gente trabalha na motivação com moral e clima organizacional. Mas o que vem a ser moral, né? Então, moral é aquele aspecto que é mais relacionado pela diferenciação de atitude das pessoas. Então, e o que é uma atitude, né? Então, uma atitude é é uma postura ou julgamento sobre objetos, né, pessoas ou situações que levam a um comportamento. Então, a gente pode ver ali, eu tenho essa questão de compra, né? Então, eu sou responsável pela minha atitude de compra. Ela foi apropriada ou inapropriada, moralmente falando, né? Moralmente, eu tenho uma atitude apropriada quando eu comprei, por exemplo, aquilo que eu estava precisando, e eu não sou consumista, que é uma atitude ou uma postura julgativa de inapropriada, vamos dizer assim, né? Então, é essa moral, né? A moral dizer que as atitudes são apropriadas ou inapropriadas, né? Então, é responsável por essa diferenciação. Mas isso é muito específico de cada pessoa, né? Então, cada um tem atitudes diferenciadas, né? Responsável por essa diferenciação. Algumas atitudes podem ser impactantes ou inapropriadas para algumas, mas apropriadas para outras. Então, essa moral é muito intrínseca, como a gente pode mencionar novamente, é de cada indivíduo, não é tocável. Então, também tem esse aspecto relacionado às atitudes. Mas e como que essa moral influencia no clima organizacional? O clima organizacional é como se fosse uma expressão do sentimento dos empregados. Então, eu digo que o clima organizacional, a gente não pode pensar que como se fosse o termômetro, né? A gente tem uma variação de temperatura constante. E o clima organizacional também. Então, quando eu falo que eu vou medir o clima organizacional, é essa questão mais de como os empregados estão se sentindo em relação às práticas que estão sendo desenvolvidas na organização. Como eles se sentem em relação às metas, como eles se sentem em relação à remuneração, como eles se sentem em relação aos colegas. Mas eu digo que o clima organizacional é como se fosse uma foto ou como uma medição de temperatura. Naquela hora vai estar 35 graus, mas daqui a 2 minutos vai ter um conflito interno ou que vai ser alguma coisa, a pessoa já mudou o clima organizacional. Ou a gente tem que ter um aspecto bem diferenciado em relação a avaliar o clima organizacional logo quando a pessoa recebe o salário e quando chega no final do mês, não tem mais salário, o clima organizacional possivelmente vai ter uma diferenciação bem grande, né? Pelo fato de que as pessoas estão motivadas porque elas receberam o salário, né? E aí no final do mês já tá zerado o negócio. Então, esse clima é
é representativo, é uma foto, eu digo, né, que é uma foto. Então, aqui a gente diz que o clima, então, ele representa esse ambiente psicológico da organização. Então, ele condiciona os comportamentos dos membros. Então, se a moral, né, tá elevada, né, então, como a gente viu, a moral lá é como as pessoas se comportam, atitudes, né, o moral conduz a um clima, gera atitudes, né, então a moral é como você se vê, ou como você relaciona as atitudes das pessoas. Então, se eu tenho uma moral elevada, por exemplo, que a gente chama lá, você fez tal coisa, que moral que você tem para falar de mim, né? Então, se eu tenho uma moral elevada, eu vou pensar moral como um respeito elevado, né? Eu tenho um clima organizacional, assim, onde as pessoas têm mais euforia, atitudes positivas, né? Satisfação, cooperação, pensando em atitudes mais legais, né? Em um clima mais legal. Agora, se eu tenho uma moral baixa, a pessoa vive brigando, quer falar o quê? Né? Então, aí já gera esse clima, já tem umas atitudes que são mais relacionadas à rejeição, né? Um pessimismo, uma insatisfação, dispersão, uma vontade. Então, a foto fica desfocada, eu vou dizer assim, né? Se esse moral tá baixo, tá? Então, a gente tem alguns tipos de clima que também existem na organização. Então, a gente pode ver, alguns não, né? São 2, né? Especificamente, que são relacionados. Então, um que é bom e outro que é mediano. Eu não tenho um ótimo, né? Porque a foto, nunca todo mundo vai estar, tipo, né? Então, muito difícil, né? Por várias necessidades diferentes que a gente já verificou. Então, o bom, ele geralmente oferece um serviço mais, esse clima, né? Oferece um serviço mais adequado, né? Possui bons valores, as pessoas se envolvem, se dedicam às tarefas, né? Tem a possibilidade de indicar seus familiares e amigos. Então, esse clima que existe na empresa é bom. Aí, o mediano é aquele que apresenta algumas pessoas que estão faltando, tem rotatividade, não se dedicam muito, né? Em clima ruim é muito difícil de encontrar, assim, né? Então, porque varia muito. Então, relacionam-se mais sempre tipos de climas bons e medianos, né? Só que é fundamental que essa empresa ela tenha ambiente positivo, né? A questão aqui é direção, né? Eu preciso estimular comportamentos positivos, né? Condições ambientais de trabalho, como vocês viram, que sejam positivas para as pessoas desenvolverem as atividades. E se eu tenho essa manifestação, né, em relação a essa direção mais colaborativa, cooperativa, onde eu tenho esse ambiente mais adequado, o clima existente faz com que as pessoas se unam e essa manifestação do clima seja sempre mais para a existência de um clima bom, né? E aí, professor, o que é cultura? Porque fala clima e fala cultura. Cultura é diferente, né? É a cultura mais relacionada àquelas interações que os grupos vão fazendo entre si. Então, além daquela estrutura formal e informal que a gente tem, né? A gente tem algumas regras que orientam como que esse comportamento deve ser feito dentro da organização. Pode ser que ninguém pode falar com ninguém aqui, né? Não posso ter interação com ninguém, faz teu trabalho e fica quieto aí, né? Então aí já molda o comportamento das pessoas. Então uma cultura de todo mundo, baixou a cabeça aqui e fica só trabalhando aqui sozinho, não fala com ninguém e não coopera com ninguém. Então essa é uma cultura que não é, por exemplo, né, de não cooperar. Mas, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo totalmente oposto a esse que eu dei anteriormente, que é o Google, né, que ele tem um ótimo exemplo de cultura. Então, ele tem uma cultura mais uma cultura mais democrática, né, uma atmosfera mais casual, você não precisa ir vestidinho de terno e gravata, você pode dar a sua opinião. Então, a gente tem uma salinha lá que, eu tô cansada agora e não tô produzindo, vai lá, joga um videogame, brinca, canta no karaokê,
joga um ping-pong e volta aqui que o trabalho vai render. Então, ou também você pode trabalhar de casa, que já era um dos aspectos bem interessantes do Google, que agora todo mundo está fazendo, né? Então, trabalho de casa, o que interessa é que você entregue seu trabalho, não me interessa se você trabalhou 1 hora no dia, né? Então, aqui existe essa cultura, né? Por exemplo, a cultura de trabalhar 8 horas por dia. Então, pode ser, pode ser você não precisa trabalhar 8 horas por dia, desde que você me entregue seu trabalho até tal dia, ok? Né? Então, existe essa cultura que é diferenciada. Essa é um exemplo dessas percepções relacionadas à cultura, tá? Então, a gente terminou motivação e a gente vai para liderança, tá? Então, liderar é o quê? Liderar é essa capacidade de influenciar as pessoas, né? Para elas alcançarem esse objetivo. Então, a gente vai utilizar essa capacidade de influenciar as pessoas para elas executarem as atividades de uma melhor forma possível e cooperando entre si. Então, essa capacidade de liderança, ela pressupõe trabalho em grupo, né? Então, quando eu trabalho em grupo, normalmente alguém vai sobressair e dizer, olha só, vamos fazer assim, ó, né? Então, sempre vai ter alguma pessoa que normalmente, ou algumas, né? Que normalmente tem uma capacidade de comunicação talvez melhor e consegue desenvolver esse trabalho junto com um grupo, né? Então, essa liderança também, ela está relacionada a uma estrutura social, né? Então, pode ser que eu não seja um líder dentro da organização que eu estou, mas fora da organização, eu informalmente sou líder daquele grupo que fala assim, vamos tomar um café hoje de tarde, né? Então, por exemplo, uma estrutura social, né? Ou em um outro grupo eu tenho uma capacidade de influenciar as pessoas para uma situação. Mas aí eu, pensando em liderança, relaciono aqui esse coraçãozinho e a palavra amor. Porque liderar é você dar atenção às pessoas, a ouvir, a saber dialogar, confiar, harmonizar, ser positivo. E normalmente quando a gente tem essas palavrinhas envolvidas, eu digo que gera amor, né? Então, até no livro Monge Executivo a gente chama, e eu brinco em sala de aula, muitas vezes quando eu dou esse livro para ler, eu indico para que vocês leiam também. Então, no Monge Executivo diz que você, quando consegue influenciar as pessoas ou dá atenção, né? Relaciona essas 6 palavrinhas aqui. Você consegue dar atenção, você consegue ouvir, você demonstra que você tem amor pelas pessoas. E quando você tem amor pelas pessoas, as pessoas entendem isso e você consegue influenciar as pessoas para uma situação, né? Então, sempre repensem como liderança, remetam a palavrinha amor, né? Que vocês conseguem relacionar com essa questão. Quando você tem amor, ou pensar assim, você tá apaixonado, vai conquistar alguém, né? Pensar a mesma coisa, né? Você vai dar atenção, você vai ouvir, você vai ter que conversar, né? Vai ter que criar confiança, vai ter uma harmonia. Normalmente você vai querer que seja uma relação positiva. Então pense a liderança nesse sentido, né? Então vamos dizer assim que é a mesma perspectiva, tá? Então, um líder, eu digo que ele trabalha com as pessoas, lembrem do coraçãozinho, amor, né? E ele gera confiança, né? Então, não é o que ele faz, é como os outros fazem e à medida que ele fala para fazer. Ele normalmente fica mais quietinho, né? Então, é uma questão mais as pessoas confiarem nele. Agora, o gerente, ele é mais relacionado a controle, né? Então, me pergunta, como que a gente faz, quando que a gente vai fazer, vai garantir que o planejamento seja executado como planejado, como que a gente combinou. Então, que tarefas tem que fazer, que equipamentos eu preciso, que dinheiro, que carga que vai fazer isso, né? Então, mais relacionado a controle. A gente tem alguns estilos de liderança, e aí eu vou dar uma seguradinha aqui e vou fazer um novo vídeo, ok?